Amores da minha vidinha todinha, tudo bem? Vamos fazer a correção agora das nossas atividades de português. Vamos começar ali na página 7. Bom, são as atividades falando a respeito dos nossos estudos sobre romance de ficção científica. Vamos lá, primeira questão. Você sabe o que é ficção? E a ciência? Converse com seu professor e seus colegas sobre o assunto e escreva o que vocês definiram abaixo. A ficção é a criação de narrativas imaginadas, é tudo aquilo que é imaginário, tá? E já que trabalha dentro do campo da fantasia. E a ciência, por outro lado, é uma busca de uma explicação racional, é algo mais estudado do mundo e da natureza. Ali, na 2, é totalmente pessoal. Vocês acham que a ciência e a ficção combinam? O que vocês acham? Totalmente pessoal. Eu acho que combina, porque a gente consegue fantasiar trazendo relatos estudados e reais. Então, nós conseguimos juntar, como eu dei exemplo, e eu sou apaixonada por Jurassic Park. Existiram os dinossauros, há fatos históricos, há um estudo relativo àquilo, mas o filme de ficção, ele deu um imaginário maior pra gente em relação àquele filme, àqueles dinossauros. O que é ficção científica? Ficção científica são histórias que, em geral, contam a proeza decorrente de invenções tecnológicas. Então, assim, elas são histórias que extrapolam os limites da ciência. É a ciência juntando com uma história imaginada. Na página 9, a questão 5. Nesse capítulo, quem é o narrador? Quem está narrando a história é o professor Aronnax. 6. Esse narrador participa ou não da história? Transcreva um texto que comprova sua resposta. Sim, ele participa da história, ele está contando relatos ali. Uma sugestão, por exemplo, de uma fala dele. O Capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. A eletricidade, estranhei. Mas o Nautilus é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Isso aí foi um pouco de algumas falas que ele falou durante o texto. Mas ele é um narrador, mas ele também participa da história. A quem pertence o submarino? Pertence ao Capitão Nemo. Qual é o título do capítulo que você leu? A eletricidade. Em sua opinião, que outro título poderia ser dado ao capítulo? Isso aqui é totalmente de criatividade de vocês. Vocês conheceram a história, assistiram um pouco sobre ela e vocês poderiam criar um novo título para ela. Aronnax fica surpreso com os instrumentos movidos à eletricidade do Capitão Nemo. Por quê? Porque naquela época a eletricidade tinha uso limitado. Ninguém suspeitou que a causa do acidente com o navio de passageiros foi um submarino? Por quê? Porque naquela época não existiam submarinos. É possível afirmar, portanto, que Júlio Verne inventou o submarino movido a eletricidade ou previu a invenção do submarino? Ele previu a invenção, tá, turma? Porque em momento algum, em estudo algum, foi dito: o Júlio Verne inventou o submarino. Não. Ele pensou ali na hora, fantasiou na hora de criar ficção, então ele previu a invenção desse submarino, mas não foi ele que inventou. Indo na 11ª página. Questão 14. Novamente seguiu o Capitão Nemo, fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão, para que servia? E ele respondeu, leva até o barco. Vocês vão sublinhar, conforme está aqui, qual é a voz do narrador, certo? São essas aqui que estão sublinhadas. O que está sendo descrito? Qual é a reação do narrador diante do que vê? O narrador, lembrando, é o professor Aronnax. Descreve o interior do Nautilus, ou seja, ele está descrevendo o submarino. Ele se mostra curioso e admirado por tudo aquilo que vê. Letra C. Circule a fala do personagem. Essa aqui. Leva até o barco. Lembra? Tem um travessão na frente. Então, é a fala do personagem.
De quem é a fala que você circulou? Do Capitão Nemo, é ele que está falando naquele momento. O uso do travessão indica o quê? Discurso direto, o personagem está falando diretamente. Copie o trecho da frase que indique o uso do discurso indireto. Perguntei para que servia. Ele só falou ali. Perguntei para que servia. Ele não estava dizendo para quem ele perguntou e ele não estava perguntando diretamente para ninguém. Agora, reescreva essa frase usando o discurso direto. Ali a frase é: perguntei para que servia isso. Como é que seria se fosse o discurso direto? Travessão. Para que serve isso? Ficaria assim no discurso direto. Ele está perguntando diretamente. Os verbos do trecho indicam que as ações narradas já aconteceram, estão acontecendo. Já aconteceram. Vamos seguir ali para a página 12, onde na 15ª questão ele fala: releia mais um trecho do capítulo. Entrei em um compartimento onde o Capitão Nemo, sem dúvida um engenheiro de extraordinário talento, dispuseram os aparelhos de navegação. Qual é a função dos travessões nesse trecho? Nesse caso, não é uma fala de personagem. Ele só está dando a opinião. Nesse caso, é o personagem, que é o narrador, o Aronnax, ele está dando uma opinião a respeito do Capitão Nemo. Então ele fala assim: entrei em um compartimento onde o Capitão Nemo, travessão, sem dúvida um engenheiro de extraordinário talento, travessão. Então ele está sendo usado para expressar a opinião do narrador. Indo ali para a página 13, ele nos traz mais um textinho que a gente leu a respeito do Júlio Verne. Aí falando dele, na página aí a questão 17 pergunta: considerando o capítulo que você leu, responda as questões. Letra A: que personagens aparecem nos trechos lidos? Os personagens são o Capitão Nemo, o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil. Então esses são os personagens que aparecem durante toda a narrativa. Onde estão esses personagens? Todos eles estão dentro do submarino Nautilus. Já a questão 18, na página 14, ela vai ficar com a ilustração nessa ordem aqui. Primeira ilustração: Capitão Nemo mostra instrumentos ao professor Aronnax. Segunda ilustração: Capitão Nemo e o professor Aronnax estão em uma sala com uma escada que leva à parte superior do submarino. Terceira: Ned Land e Conseil comem em uma sala. Quarto: Capitão Nemo e o professor Aronnax observam a cozinha do submarino. Quinto e último: Capitão Nemo mostra a casa das máquinas ao professor Aronnax. Permanecendo alguma dúvida após a correção, vocês podem me mandar mensagem. Beijos, beijos e bom final de semana!